Pois não, senador Rogério Marinho. Não, eu quero, inclusive, elogiar aqui a postura agora do deputado Paulo Pimenta, e eu iria relembrar aqui, havia pedido a palavra anteriormente, que nós aprovamos um plano de trabalho. Sim. E só para ler aqui o plano de trabalho, um itemzinho rápido que corrobora o que falou o relator. A CPMI foi proposta com o objetivo de investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificados no Instituto do INSS, envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas nos termos do artigo 58 da Constituição Federal, e etc, etc, etc. Então, descontos irregulares, inclusive, significam empréstimos consignados que são concedidos de forma graciosa sem o conhecimento, né, dos aposentados. Obrigado, senador Rogério. Item 11 em votação, requerimento 252 por acordo. Senhores senadores, senadoras, deputados que se concordam, que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o item destacado. Passamos à terceira parte da nossa reunião. Convido a tomar assento à mesa a senhora Patrícia Betim Chaves, coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União. A reunião será transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet em senado.leg.br, E-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Quem nos acompanha por todo o Brasil, especialmente os aposentados, pensionistas, são muito bem-vindos na participação. Solicito a presença da senhora Patrícia Betim Chaves. Obrigado, viu? Por gentileza. Com a palavra, a senhora Patrícia Betim Chaves. Muito obrigado, senhora. Bom dia a todos. Cumprimento aqui os presentes na pessoa do presidente desta comissão, senador Carlos Viana. Inicialmente, eu gostaria de demonstrar minha solidariedade a todos os aposentados e pensionistas que foram lesados com os descontos indevidos em seus benefícios previdenciários e pensões. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer qual que é a atribuição da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública Federal, ela atua na defesa das pessoas mais vulneráveis desse país. Ou seja, a Defensoria Pública da União é a voz do povo e dos vulneráveis, aqueles que não têm acesso à justiça. Então, como que foi feito esse trabalho pela Defensoria Pública da União em relação às fraudes e os descontos associativos? Esse trabalho, ele é um trabalho conjunto de várias áreas técnicas internas da DPU. A coordenação da Câmara de Revisão Previdenciária, a coordenação da Câmara de Coordenação e Revisão Civil e a Defensora Nacional de Direitos Humanos e os defensores regionais de direitos humanos da Defensoria Pública da União. Então, esse é um trabalho conjunto e estratégico. Ele foi feito e conduzido desta forma. Como que a Defensoria Pública da União atuou em relação aos descontos indevidos? Esse é um trabalho que foi desenvolvido desde 2024, desde o início de 2024, de forma estratégica. As denúncias chegavam à DPU através dos atendimentos realizados, principalmente em comunidades remotas, quilombolas, indígenas, em itinerantes que foram realizados em comunidades mais remotas. Desta forma, como é que foi a atuação da Defensoria Pública da União? Nós, inicialmente, atuávamos nas ações individuais, nos nossos processos de assistência jurídica individuais, fazendo a exclusão desse desconto associativo através dos canais remotos ou através do nosso sistema de acesso para requerimentos de benefícios junto ao INSS, que a gente denomina de SAG requerimentos e hoje é denominado de PAT requerimentos. Então, o que o defensor fazia? Ao constatar um desconto indevido no benefício do segurado ou pensionista, ele fazia a exclusão deste desconto de forma rápida pelo sistema e imediatamente esse desconto era cessado. As demais providências eram tomadas
de forma, algumas vezes extrajudiciais e outras vezes de forma judicial, pedindo ressarcimento daqueles valores que foram descontados e, em alguns casos, até com ações judiciais, buscando o dano moral. Então, uma das linhas de atuação da DPU foram essas. Posteriormente, nós fizemos atuações extrajudiciais, frisando aqui que a Defensoria Pública da União, ela não tem apenas uma atribuição de atuar em juízo, ela tem atribuição de resoluções extrajudiciais, buscar a resolução extrajudicial. Então, como que foi feito esse trabalho? Desde fevereiro de 2024, a Defensoria Pública da União, juntamente com o Ministério Público Federal, iniciou a apontar algumas questões e problemas que ocorriam em relação aos descontos indevidos num grupo de trabalho interinstitucional da Previdência e da Assistência Social. Este grupo de trabalho, ele é composto pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União, pelo INSS, pela AGU, pelo Tribunal de Contas da União, pela CGU e demais órgãos, Ministério Público da Previdência Social, Ministério do Desenvolvimento Social. Então, esse grupo de trabalho, desde 2024, vem apontando a questão dos descontos irregulares, indevidos, nos benefícios de aposentadoria e pensões dos segurados. A partir daí foram tomadas algumas medidas extrajudiciais e esse tema sempre foi pautado de forma permanente nesse grupo de trabalho. No grupo de trabalho interinstitucional, esse tema iniciou aproximadamente em fevereiro de 2024, a Defensoria Pública da União pautou esse tema. Ele já vinha sido tratado anteriormente, né? Desde os anos anteriores ele era abordado. Acontece que a partir desse momento se verificou que os descontos vinham aumentando, as reclamações, os casos que eram encaminhados à Defensoria Pública da União, verificou-se ali que houve um aumento. Então, e houve uma denúncia específica à Defensora Nacional de Direitos Humanos, lá em janeiro de 2024, feito por uma pessoa que é assistida pela Defensoria Pública da União, uma denúncia de que tinha um desconto no seu benefício e que não teria sido autorizado por ele. A partir desse momento em que foi feita uma denúncia formal à Defensora Nacional de Direitos Humanos, as providências foram adotadas e a atuação da DPU começou de uma forma um pouco mais, digamos que, estratégica, né? A partir daí a gente tomou várias medidas, né, a depender dos eixos. Presidente, se o senhor me permite, tem muito ruído ainda de fundo, se puder prestar atenção, para mim atrapalha. Agradeço. Peço mais uma gentileza a todos, por gentileza, o silêncio para que possamos ouvir a defensora pública. Pode continuar, por gentileza. Como eu relatava, esse grupo de trabalho interinstitucional, que participam diversos órgãos, ele fazia reuniões bimestrais. A cada reunião bimestral, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal elaboravam uma pauta sobre questões de direito previdenciário ou assistencial. A pauta permanente deste GTI eram os descontos associativos e muitas vezes também empréstimo consignado. Então, a partir do atendimento que a Defensoria Pública da União fazia nas suas unidades e nas comunidades remotas por meio de atuações itinerantes, se identificavam que aqueles descontos não eram autorizados pelo segurado. E isso foi identificado pelo Tribunal de Contas da União e pela CGU. Isso foi identificado. Então, essa atuação ela foi feita de uma forma estratégica e a Defensoria Pública da União foi fazendo alguns apontamentos nesse GTI, pedindo melhorias, inicialmente nos canais de reclamação. Como que o segurado ia fazer esse tipo de reclamação? Melhorias, transparência nos canais de reclamação, pedidos de relação de todas as entidades associativas que estavam habilitadas. Lá em março de 2024, foi editada uma instrução normativa de número 162 pelo INSS,
Essa instrução normativa, ela regulamentava como que era feito esse desconto associativo e como que as entidades poderiam se habilitar para fazer esse tipo de desconto associativo, né, através de um acordo. Então, desta forma, essa instrução normativa previa certos requisitos para essas entidades em que deveriam ser cumpridos. E também nessa instrução normativa, ela especificava que os benefícios, os descontos associativos deveriam ser suspensos, ou seja, a partir do momento da concessão do benefício, esse tipo de desconto era proibido, na verdade. Ou seja, ele era vedado, sendo que ele só poderia ocorrer se o segurado expressamente autorizasse esse desconto, através do sistema de biometria, reconhecimento facial. Então, a partir daí que foi se discutindo todas essas medidas que estavam sendo adotadas para a melhoria e evitar as fraudes. Então, esse foi um trabalho de todos os órgãos, tanto da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, dos órgãos de controle, em que apontavam toda essa problemática. Dentro desse grupo de trabalho, nós conseguimos melhorar os canais de comunicação, conseguimos possibilitar que os assistidos pudessem fazer a exclusão deste pedido de desconto associativo através dos canais do 135, porque a população que nós atendemos, muitos não têm acesso aos meios digitais, não têm acesso à internet. Onde não há Defensoria Pública da União, não é possível. Como que o segurado vai ter esse conhecimento e como que ele vai fazer esse tipo de exclusão de benefício? Então, o trabalho da Defensoria Pública da União foi estratégico. A partir disso, nós também fizemos uma atuação de educação em direitos, publicação de matérias, notícias, entrevistas, em que nós orientávamos os assistidos da Defensoria Pública da União a realizar a exclusão e o bloqueio do desconto associativo em seu benefício e a identificar esse tipo de bloqueio no seu benefício. É importante ressaltar que a atuação aqui da Defensoria Pública da União, ela é uma atuação de Estado. A Defensoria Pública da União é um órgão de Estado. É importante frisar essa questão. Então, a partir de todo esse trabalho, nós fomos esclarecendo a população e buscando as melhorias nesses canais de reclamação, a transparência nos dados, quantas entidades e associações estavam cadastradas e poderiam fazer esse tipo de desconto, e melhorias na transparência e na forma de autorização, e depois a gente também buscou a revalidação desses descontos associativos, que foi uma determinação do TCU, inclusive. A partir da instrução normativa em março, a 162, em março de 2024, essa instrução normativa, ela previa que os benefícios já sairiam com esse bloqueio. Mas a gente tinha um período antigo dos benefícios anteriores a essa instrução normativa que já estavam sofrendo descontos. Então, a determinação e as recomendações do TCU era que fosse feita uma revalidação desses descontos. Que a pessoa fosse lá e dissesse, não, sim, eu autorizei esse desconto, ou não autorizei esse desconto, eu quero que ele seja excluído. Então, essas medidas eram cobradas do INSS dentro desse grupo de trabalho. Porém, houve um recurso do INSS junto ao Tribunal de Contas da União em relação a essa questão da revalidação. E essa decisão ela só foi apreciada, acredito que em maio de 2025, confirmando que o INSS teria que fazer essa revalidação. Então, nesse meio tempo, todas as instituições ficaram apontando que seria necessário fazer esse tipo de revalidação e qual que seria a melhor forma. Acompanhamos também como é que seria a forma do registro biométrico, qual que era o sistema que a Dataprev estava implantando para fazer a biometria do segurado, para deixar claro a transparência aí nesta forma de aderir ou não a esse desconto associativo. Essa foi a forma que a gente atuou. As reuniões do GTI foram todas documentadas através de memórias de reuniões e atas
que é possível que sejam solicitadas, inclusive. Esse GTI, foi instituído pelo Ministério Público Federal, né, pela primeira Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal. Então, essas atas de reuniões, elas podem ser solicitadas, provavelmente, por essa comissão. E eram reuniões bimestrais. Então, assim, foram várias reuniões, desde fevereiro de 2024, encerrando lá em maio de 2025. Quando essa fraude foi divulgada nos meios de comunicação e houve a deflagração da operação da Polícia Federal, nós fizemos algumas reuniões extraordinárias específicas sobre desconto associativo, analisando qual que seria a forma de ressarcir todos os segurados. A partir daí veio uma nova instrução normativa disciplinando a forma de ressarcimento, como seria a forma de contestação desse desconto associativo indevido e como que seria a forma de devolução desses valores. A Defensoria Pública da União sempre acompanhou esses atos normativos, fazendo sugestões, principalmente visando alcançar aí o nosso público-alvo, que é o mais vulnerável. Aquela pessoa que reside em regiões que são remotas, que não tem acesso à internet, ela não possui condições de fazer uma contestação através somente do meu INSS ou do 135. A partir daí, o INSS fez um convênio com os Correios, as agências dos Correios, que foi uma sugestão também da DPU, para que as pessoas pudessem fazer essa contestação desse desconto de forma presencial nas agências dos Correios. Então, todo esse trabalho ele foi feito pela Defensoria Pública da União de forma estratégica, visando aí evitar novas fraudes e evitar que a população mais vulnerável fosse atingida. Se constatou pela Controladoria Geral da União, em entrevistas, que 95% dos casos não foram autorizados pelos segurados descontos associativos. E a Defensoria Pública da União diariamente recebia pessoas cidadãos em suas unidades de atendimento com essas reclamações de descontos indevidos. Além desse desconto indevido associativo, estava atrelado também, na maioria das vezes, um desconto de crédito consignado, um desconto consignado de seu benefício. E, mais uma vez, a Defensoria Pública da União apontou que, na maioria dos casos em que havia desconto associativo, havia um empréstimo consignado. Isso foi constatado através da análise dos histórico de crédito dos nossos assistidos. A Defensoria Pública da União tem acesso aos sistemas externos do INSS de consulta. Então, a Defensoria Pública da União pode consultar o CNIS, o extrato previdenciário, pode consultar o processo administrativo de pedido de benefício e consulta o histórico de crédito do segurado. Quando a gente consultava o histórico de crédito do segurado, a gente verificava um desconto associativo que variava em torno de R$ 30 até R$ 80, R$ 90. Lá na época das enchentes, em maio do ano passado, lá no Rio Grande do Sul, nós fizemos diversos atendimentos itinerantes e, nesse momento, também identificávamos, através do histórico de crédito dos segurados, os descontos associativos. E, na maioria dos casos, a pessoa falava que não tinha nenhum conhecimento. E os benefícios geralmente eram de valor mínimo e o valor dessa contribuição era em torno de 30, 40, 50 reais, 80 reais. Variava a depender da entidade associativa. Então, a DPU fez uma atuação com base nos relatos e nas constatações que foram feitas pelos nossos assistidos, né, das pessoas mais vulneráveis. Não sei se eu tenho tempo ainda, 1 minuto? Tá. E outra questão que eu gostaria de ressaltar aqui... Mas se Vossa Senhoria desejar mais tempo... Exatamente. Tenho certeza que estamos aqui todos... Perfeitamente, presidente. Perfeitamente, professor. Por gentileza, pode dar continuidade. Obrigado ao plenário. O que eu gostaria de ressaltar aqui é a importância que a Defensoria Pública da União tem e que mesmo
hoje, com 683 defensores públicos federais em todo o Brasil, nós conseguimos atingir muitas pessoas ainda. Porém, a Defensoria Pública da União não está em mais de 200 subseções judiciárias da Justiça Federal. E nós temos uma emenda constitucional do número 80 que determina que a Defensoria Pública deve estar onde há subseções, onde há um juiz federal, tem que ter um defensor público federal, para a gente garantir o acesso à justiça e à igualdade. Então, eu faço aqui o meu apelo de que a gente só tem 683 defensores públicos federais para atuar. Onde não há Defensoria Pública da União... É 1 para 100 mil? É. Deputado, vamos deixar terminar, por favor. Onde não há Defensoria Pública da União, os segurados, aposentados e pensionistas estão correndo o risco de sofrer fraudes, de ter os seus direitos lesados, onde não há Defensoria Pública da União. Então, eu gostaria de fazer esse apelo e registrar a importância da Defensoria Pública da União. Ela não é devidamente interiorizada, ela possui dificuldades no seu quadro de defensores, e isso dificulta muito o acesso à justiça à população de baixa renda. Então, gostaria de deixar isso registrado. O papel da Defensoria Pública da União como órgão de Estado é promover os direitos humanos, o acesso à justiça, a educação e direitos. Através desta forma, a gente chega às comunidades mais remotas, comunidades quilombolas, indígenas. Essa atuação, então, ela é muito importante. Eu gostaria de deixar esse registro e eu estou à disposição também dessa comissão para questionamentos. Eu faço a leitura agora do termo de compromisso. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado? Sim. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal. A senhora conseguiu identificar um padrão de atuação desses criminosos nos descontos irregulares? O que é que eu quero dizer padrão? Eu quero dizer perfil das vítimas, localização territorial, quero dizer mesmo contador das associações, mesmo local de presença dessas associações, enfim, o desconto, se era um desconto padrão, um desconto com limite até X reais, enfim, se isso parecia algo organizado de norte a sul do país. Se identificou que esses descontos eles tinham um certo padrão, então os valores, como eu já falei, variavam em torno de R$30 a R$80, R$90. Então havia um padrão aí nesses descontos associativos. Se identificou que esses descontos ocorriam em aposentados e pensionistas, em sua grande maioria pessoas idosas, mais vulneráveis, de baixa renda, ou seja, com benefícios de valor mínimo. Se identificou muitos descontos associativos em comunidades mais remotas, indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas. Houve essa identificação, então era um padrão, na verdade, tanto padrão em relação a valores e um padrão em relação à forma de desconto. Geralmente estava atrelado a um crédito consignado, um desconto de crédito consignado. Eu ia fazer outra pergunta, mas aproveitar essa resposta da senhora. A senhora disse o padrão já em relação a descontos de aposentados em relação de valores aproximados. E esses créditos consignados, a senhora conseguiria também se remeter a esse padrão de valor? Não, nós temos um grande problema no Brasil, que é o endividamento da população. Então, o crédito consignado, muitas vezes, ele é devido e algumas vezes ele é indevido. Então, a análise é feita de caso a caso.
Não há um padrão. A análise ela é feita de forma individual. Aqui, só complementando o que eu falei anteriormente, a atuação de um defensor público federal, ela é de forma individual e também coletiva. A nossa forma de a minha atuação até há 2 anos atrás, ela era de forma individual, num ofício previdenciário na unidade de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Ou seja, nesta minha trajetória, eu identifiquei, sim, descontos associativos. Desde lá de 2019. E a minha atuação, ela era uma atuação individual, caso concreto. Eu orientava o meu assistido a fazer a exclusão ou ingressava com algum tipo de ação judicial para excluir esse desconto associativo, pedindo a devolução desse benefício. Então, a minha atuação era uma atuação individual. Quando eu assumi a coordenação, há 2 anos atrás, a minha atuação passou a ser de forma estratégica, como assessoria técnica e uma forma mais coletiva, na verdade, ou seja, orientando todos os defensores públicos federais que atuam nos seus ofícios individuais de previdenciários, na matéria previdenciária, a como proceder em relação a essa temática, desconto associativo. Então, a partir daí, a minha atuação ela foi diferente do meu ofício individual. No ofício individual da senhora, quando detectava esse crime de apropriação indevida de recursos dos aposentados e pensionistas, a senhora chegou em algum momento a prestar uma notícia-crime às instituições fiscalizadoras? Não. Esse não é o papel da Defensoria Pública da União. O papel da Defensoria Pública da União é a defesa, é um órgão de Estado. Nós não temos a atuação de persecução penal. Mas isso eu sei, mas a senhora... Nós não somos órgãos de controle. Mas como profissional defensor de vulneráveis, não haveria a obrigação, diante de um crime, de noticiar as autoridades competentes, não? Quando identificado um crime, seria possível denunciar. E um desconto irregular não é um crime, não? Os fatos todos foram relatados ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas e à CGU. É isso que eu estou perguntando. A senhora, na sua atuação profissional, fez essa comunicação, como a senhora está dizendo, aí Ministério Público Federal e Polícia Federal, qualquer outro órgão de fiscalização? Não recordo. Obrigado. A senhora falou aqui que 95% dos casos, ou pouco mais, e a senhora citou o relatório da CGU, com base no dado do relatório da CGU. A senhora poderia dizer se no relatório da CGU as fraudes e descontos irregulares estão citados a partir de que data? A apuração dos relatórios, tanto do TCU quanto da CGU, apontam o período de 2020 a 2024. 2024 ou 2025, se eu me recordo. Tá. A partir de março de 2020 a março de 2025. Como a senhora está falando, se recorda, o relatório da CGU deixa bem claro que os descontos irregulares que estavam sendo tratados no relatório tinham um recorte a partir de 2016. Então, assim, eu tenho certeza que a senhora fala 2020 por um lapso de memória em relação ao conhecimento desse fato, por isso não vou insistir na questão. Por outro lado, a senhora tratando nesse GT, tendo acesso a muitos casos, eu queria que a senhora dissesse a essa comissão, diante dos inúmeros pedidos de ajuda dos vulneráveis, eu queria que a senhora dissesse a essa comissão o que é que efetivamente foi apurado pela Defensoria, que as associações prestam que tipo de serviço efetivo ao aposentado e ao associado
para fazer essa contribuição. Se a senhora conseguiu detectar qual é o tipo de serviço efetivamente prestado? Em sua grande maioria, o que se constatou é que as pessoas, os segurados, aposentados e pensionistas, não tinham conhecimento sequer dos serviços prestados por essas associações. Não sabiam quais os serviços. Normalmente, os serviços oferecidos pelas associações são serviços de assistência jurídica, planos odontológicos, academias, varia a depender da entidade associativa. Acontece que os segurados, em sua grande maioria, não tinham conhecimento sequer dessa da espécie de associação e dos serviços que ela oferecia. Então, foi isso que foi constatado. Muito bom. Vamos para uma pergunta importantíssima. Eu não consigo visualizar aqui nesta sala quem é aposentado ou pensionista. Eu não tenho dado de ninguém. Eu queria saber se a senhora conseguiu, pela sua atuação profissional, detectar de que forma os criminosos obtinham esses dados. Foi falha institucional do INSS? Foi vazamento? Foi corrupção de servidor? Foi o Dataprev quem fez esse vazamento seletivo? A senhora sabe dizer, eu não estou pedindo nada além dos recortes da DPU. A senhora sabe dizer, pela sua atuação profissional, como capturaram esses dados de aposentados e pensionistas de norte a sul do país, pela atuação da DPU? Não sei dizer, não tenho conhecimento. A senhora poderia também nos informar, se tiver conhecimento. A senhora disse que a instrução normativa 162 foi expedida em março de 2024. Ponto. O recorte anterior a isso. A senhora, pelos processos da Defensoria, a senhora poderia informar como eram obtidas essas autorizações? Vou dar um exemplo. Essas autorizações, elas eram levadas pelas próprias associações ou era necessário ter uma falsificação de autorização do suposto beneficiário? Por que eu estou falando isso? Porque a senhora falou assinatura eletrônica e biometria, pelo que eu entendi, a partir da instrução normativa 162. Antes disso, foi detectado nos processos da DPU de que forma essa autorização chegava aos órgãos responsáveis, tipo INSS ou Dataprev? Esses descontos chegavam com uma autorização através de um termo de adesão do segurado. Um termo de adesão do segurado direcionado às associações? Às associações. A partir da adesão do segurado à associação, à anuência, ela é comunicada ao INSS para fazer o desconto associativo. Quem fazia essa comunicação até a instrução normativa de desconto autorizado eram as próprias associações? As próprias associações. Também pela atuação da senhora, a senhora conseguiu ver nessa atuação qual o grau de transparência, integridade e fiscalização do INSS em relação a essas autorizações? Que tipo de filtro era feito? Porque tudo bem, a associação entregava lá um formulário, não sei se no papel, não sei se eletrônico, não tenho esse conhecimento. Qual era o filtro feito pelos órgãos estatais de cada adesão dessa? Esse filtro era feito pelo INSS através de suas instruções normativas internas. Então, era feito pelo INSS, porque o INSS tem a peculiaridade, na verdade, a obrigação de efetuar esse tipo de desconto associativo. O que, na minha sugestão, inclusive, há projetos de lei aqui nesta casa para excluir essa obrigação do INSS. O INSS, por lei, pode fazer e tem a obrigação de fazer esse desconto. Está previsto no artigo 115 da Lei de Benefícios. Desde o ano de... A senhora sabe dizer?
esse desconto está previsto na lei de benefício? A senhora sabe dizer o ano? Eu não recordo o ano. Tá. Só, não sei se é 91 ou 94. 94. Tá. A senhora teve acesso a todas as ACTs que estiveram ou estão vigentes nesse período de 2015 a 2025? Não tive acesso. A senhora teve acesso a alguma ACT? Não. Não. A senhora tem conhecimento qual a obrigação do INSS em relação às ACTs? São várias obrigações que estão previstas na Instrução Normativa 162. Antes da Instrução Normativa 162, a senhora teve conhecimento? Não. Relator, apenas para esclarecer quem está nos assistindo pela TV Senado, ACT são acordos de cooperação técnica elaborados entre os sindicatos e entidades e o INSS. Que permitiram, tomara que não permita mais descontos irregulares roubando o povo brasileiro. A senhora disse que fizeram um GT e esse GT expediu uma série de recomendações. Na visão prática da senhora, como é que chegamos a esse roubo bilionário com as instituições sem acordarem ou permitindo isso? Qual seria, na visão prática da senhora, a forma de nós não termos mais esse tipo de fraude? A forma de se evitar esse tipo de fraude, esclarecendo que esse grupo de trabalho institucional ele foi criado pelo Ministério Público Federal, da qual participam os demais órgãos, incluindo aí o INSS. A forma que deve ser feita, a minha sugestão, na verdade, é que sejam aprovado um projeto de lei em que seja retirado essa obrigação do INSS de fazer os descontos associativos, que seja alterado o artigo 115 da lei. Seja através de boleto, enfim, porque o INSS tem N problemas, há uma fila de espera, outras questões para analisar. Essa obrigação de fazer esse desconto associativo é mais uma questão que demanda força de trabalho do INSS. Então, a minha sugestão como defensora pública federal é que seja retirado ali do artigo 115 que esse desconto associativo pode ser feito, desconto em folha, que seja feito de forma de boleto ou de qualquer outra forma, mas não feito desconto em folha do INSS. Na atuação desse GT, com a presença de tantos órgãos e instituições importantes, em algum momento foi discutido a questão de proteção política, de manutenção desses descontos irregulares, a exemplo de resistência institucional do INSS, do Dataprev ou de algum órgão vinculado que deveria agir? Vocês conseguiram detectar essa resistência institucional? Não. Nas reuniões desse GT, a senhora falou que atas foram redigidas a partir de março de 2024. Em algum momento foi discutido nesse GT que houve adesões em bloco de descontos associativos? Não me recordo desse fato. Complementando que
memórias de reuniões, essas atas, elas existem desde o início do GTI, que, se eu me recordo, é desde 2021. Então, as atas de todas as reuniões realizadas, elas provavelmente são de 2021. A senhora ainda está nesse grupo de trabalho interinstitucional? Esse grupo de trabalho foi extinto pelo Ministério Público Federal há um mês atrás. Há um mês. E qual a motivação para essa extinção? A senhora saberia dizer? Não tivemos ciência da motivação, apenas foi comunicado à Defensoria Pública da União que o GTI seria extinto. Houve alguma demora de respostas de ofícios ou pedido de providências por parte de instituição tipo INSS, DataPrev? Sim, os ofícios não foram respondidos. A senhora poderia dizer que tipos de ofícios ou documentos solicitados não foram respondidos? E em que época isso aconteceu? Sim. Foram vários ofícios enviados, especificamente eu gostaria que a senhora citasse todos os ofícios que foram solicitados, a data deles e se foram ou não posteriormente respondidos. Em 3 de outubro de 2024, a Defensora Nacional de Direitos Humanos expediu um ofício 7477875 de 2024 à Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão da INSS. Esse ofício foi direcionado à Diretoria de Benefícios. De benefícios. Quem era o diretor aí, está dizendo? Não me recordo. Não está dizendo aqui. Foi respondido esse ofício? Esse ofício não foi respondido. E aqui, neste ofício... O que é que se pedia nesse ofício? Alguns questionamentos foram formulados. Por favor, cite os questionamentos. Sobre as determinações do Acórdão 1115 de 2024 do TCU, se elas foram implementadas, quais as providências específicas foram adotadas para cumprir cada uma dessas determinações, em quais veículos de comunicação foi realizada a divulgação dos esclarecimentos aos beneficiários, caso haja determinações ainda não cumpridas, qual a estimativa de prazo para conclusão. Sobre o item 9.6.4 do Acórdão do TCU, foram encaminhados resultados de apuração ao TCU e ao Ministério Público? Se sim, quais os números de identificação desses documentos? Se possível, requer seja encaminhada na íntegra dessas apurações para acompanhamento no âmbito judicial. Na hipótese de existirem documentos, planos de ações ou outras informações pertinentes, requer-se o envio na íntegra para a instrução do presente processo. Próximo ofício. Em 27 de novembro de 2024, a Defensora Nacional de Direitos Humanos elaborou um despacho em que apontou a ausência de resposta da INSS ao ofício anterior, 7477-875 de 2008-875. Vou localizar aqui os demais ofícios. Se a senhora não localizar agora, se puder ler mais algum ofício que não foi respondido, se não, esse documento, por favor, repasse para a comissão. Presidente, eu fiquei numa dúvida, relator, só o ofício, quem assina é o GT? Não, quem assina é coordenadora de direitos humanos da Defensoria, não é isso? Defensora Nacional de Direitos Humanos. Mas os ofícios não são fruto do grupo de trabalho? Não. Esse ofício específico não é fruto do grupo de trabalho. Esse ofício aqui foi expedido pela Defensora Nacional de Direitos Humanos na época, a doutora Carolina Castellano. Só para entender, então, e são ofícios que a DPU fez. Que a DPU não fez. São fruto do grupo de trabalho. Não. Mas eu gostaria de saber justamente... Vamos deixar da sequência, deputado Paulo Pimenta. Vossa Excelência terá o tempo para a pergunta. Mas está incluído no escopo da minha pergunta, resistência institucional ao trabalho da Defensoria. A senhora pode ler os demais. Não localizei os demais aqui, mas eles podem ser solicitados. Solicita a senhora que faça chegar a esta comissão
todos os ofícios e comunicações da Defensoria Pública da União, assim como do grupo de trabalho extinto, se a senhora tiver acesso a esse último, aqui referente aos ofícios direcionados a essa temática. Desculpe, só para entender. Ô, presidente, Só tem ofício da senhores, tem uma partida Se é sem 24. exceção, é sem exceção. estamos indo muito Não bem. tem nenhum ofício. Essa montanha de intervenção Senador, tá difícil. Se não dá para ter intervenção, É melhor dar. Deixa, senador Milícia deputado digital, Paulo não. Pimenta, por gentileza. Deputado Paulo Pimenta, por favor, vamos deixar o encerramento. Posteriormente, todos terão o direito de perguntar. mas para atender a solicitação do deputado Paulo Pimenta, a senhora pode englobar, a partir de 2015, a Defensoria Pública da União, qualquer comunicação que fez sobre desconto irregular, pode mandar a esta comissão, levando em consideração também que queremos esses ofícios não respondidos do período que a senhora falou e está no documento. Tá certo? Esclarecendo que os ofícios provavelmente foram expedidos ofícios anteriores a esse período. Eu aqui estou falando da atuação aqui da Defensora Nacional de Direitos Humanos após uma denúncia feita por um assistido. Acontece que nós temos os ofícios individuais em todo o Brasil dos defensores públicos federais que numa atuação individual atendendo um assistido pode ter feito um ofício ao INSS ou à própria entidade associativa. Muitos fizeram um ofício diretamente à entidade associativa. Porque a Defensoria Pública da União puder sistematizar isso e encaminhar para a comissão, vai nos ajudar bastante. A senhora falou uma coisa muito interessante e que fruto da sua atuação, a correlação entre desconto associativo e crédito consignado. Mesma coisa, fazendo um viés estritamente institucional de atuação da Defensoria Pública da União. A senhora falou por volta de 500 atendimentos ou 500 processos, eu não me recordo. Dá para fazer uma estimativa dessa correlação de o percentual de desconto associativo com crédito consignado, porque aí será muito interessante aqui para os nossos trabalhos, porque além da queda do COI, se o cidadão tem um desconto irregular da pensão, na aposentadoria ainda recebe o empréstimo consignado fictício. A senhora consegue fazer essa estimativa? No momento eu não consigo fazer estimativa. Ela pode ser feita e enviada essa comissão. Será de muita utilidade para a comissão. O que eu tenho apenas são as constatações pessoais dos casos que eu atuei. Visualizei o histórico de crédito dos assistidos, das pessoas atendidas, em que, em sua grande maioria, quando havia um desconto associativo, haviam empréstimos consignados. Isso foi relatado nas reuniões do GTI, ao Tribunal de Contas da União, à CGU, a todos os órgãos que participavam do grupo de trabalho institucional. A senhora conseguiu identificar nesses atendimentos algum modus operandi dessas organizações criminosas em relação a créditos, empréstimos consignados? A senhora conseguiu ter essa visão? A análise, como ela é feita a cada caso, o que se constatou, em alguns casos, o aposentado informa que não reconhece aquele empréstimo, que ele não autorizou aquele empréstimo. Então, é feita uma análise casuística em cada caso concreto, verificando se aquele empréstimo se houve anuência ou não aquele empréstimo. Então, é desta forma que a Defensoria Pública da União atua. Nós também temos procedimentos coletivos dentro da Defensoria Nacional de Direitos Humanos a respeito de empréstimos consignados, tanto em relação a desconto associativo quanto em relação a empréstimos consignados. Em relação aos empréstimos consignados, também foram feitas recomendações da Defensoria Pública da União. Algo
que é muito caro para esta comissão é a proteção do que vocês fazem diariamente, do aposentado, do pensionistas vulneráveis. O que é que leva um aposentado ou pensionista a ir procurar a Defensoria Pública a respeito desses descontos? Digo, ele vai procurar a partir do momento que descobre o desconto, ele vai procurar a partir do momento que está com dificuldades em sua manutenção, ou eles começaram a procurar quando essas notícias foram mais divulgadas? Acredito que sejam todos os casos. A pessoa procura a Defensoria Pública da União porque identificou um desconto. Ela tem dificuldades, na verdade, de identificar qual tipo de desconto ela tem em seu benefício. Ela procura a Defensoria Pública da União para verificar e buscar esclarecimentos em relação àqueles descontos em seu benefício. A partir daí é feita uma análise e uma orientação jurídica. Geralmente a pessoa tem dificuldade de excluir e fazer o bloqueio desse tipo de desconto. Então ela procura a Defensoria Pública da União, ou porque ela não tem acesso aos meios digitais, ou porque ela não tem o devido conhecimento de como fazer esse tipo de exclusão de desconto. A partir daí a Defensoria Pública da União atua orientando ou ela própria fazendo esse tipo de exclusão. Aí eu fazer uma pergunta que eu tenho maior interesse. Nesse caso de atuação DPU, nesses casos, qual o tempo médio que se levou de pensionista aposentado para descobrir que estava sendo roubado? A partir do momento em que se acessa o histórico de créditos do beneficiário, se identifica imediatamente onde está o desconto, qual a natureza do desconto. Ele vem especificado, desconto associativo, com o nome da associação e, pelas normas, ele deve ter o 0800, inclusive, da entidade. Tá, mas para poder fazer a reclamação. Mas o que eu estou perguntando à senhora, a resposta ajuda, mas o que eu estou perguntando à senhora, entre o desconto ser implementado e o aposentado e pensionista tomar conhecimento do desconto, eu estou falando do tempo médio, ele toma conhecimento já no primeiro mês ou geralmente leva um tempo até ele se atentar a isso? Leva um tempo. É esse tempo médio, a senhora consegue, pelos atendimentos, estimar 3 meses, 4 meses, 1 ano? Alguns casos em que eu constatei em torno de 1 ano. Então, mas ele varia, depende de 2 meses, 3 meses, a depender muito do perfil do segurado. Isso é muito interessante. Hoje, vamos falar de hoje. O INSS já implementou a biometria e a assinatura eletrônica? Eu acredito que sim, que ela está em fase de implementação, mas esses dados podem ser solicitados ao próprio INSS. A senhora atuou em algum caso que após a instalação da assinatura eletrônica ou da biometria, continuou tendo fraude? Não. A senhora, em algum desses casos aí, a autorização ou serviço oferecido teve a atuação de telemarketing? Foi constatado que sim. A senhora poderia explicar mais um pouco como funcionou essa questão do telemarketing? O que se verifica é que muitas vezes são feitas ligações telefônicas ao beneficiário e elas são gravadas. Já verifiquei que em alguns casos as gravações não correspondem à realidade, ou seja, o segurado não aderiu àquele desconto, ou seja, o termo apresentado ou ele possui uma assinatura falsa ou ele tem uma gravação falsa, em que ela é provavelmente feita através de inteligência artificial, enfim. Esses dados
foram esses casos específicos em que eu constatei, eu encaminhei à Controladoria Geral da União, que está fazendo um estudo a respeito dessas anuências e das fraudes que vêm ocorrendo. Nesses casos específicos que a senhora atuou, esse telemarketing era realizado pela própria associação? Sim. A senhora falou que a instrução normativa 162 aconteceu, se eu não me engano, em março, não foi? Março de 2024. E a senhora também citou referências a um acórdão do TCU. Eu queria falar mais um pouco sobre o acordo do TCU. Esse acordo do TCU, a senhora tem conhecimento de que tipo de processo surgiu? Foi feita uma apuração pelo Tribunal de Contas da União, em que foi feito um recorte realmente temporal. De quando? Especificamente, eu não me recordo. Acredito que seja entre 2019 a 2024, em que foram apurados os casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários. A partir dessa apuração que foi feita pelo Tribunal de Contas da União, se verificou que, em sua grande maioria, esses descontos não eram autorizados pelo beneficiário. E o Tribunal de Contas fez algumas recomendações ao INSS, incluindo aí melhorias na transparência e na comunicação, melhorias no registro biométrico, implantação de registro biométrico para anuência. Então, foram feitas várias sugestões e recomendações do Tribunal de Contas da União ao INSS, incluindo aí também a revalidação dos descontos associativos anteriores à Instrução Normativa 162 de 2024, ou seja, o TCU recomendou que o INSS fizesse a revalidação. Essa decisão foi objeto de embargo de declaração pelo INSS e esses embargos foram julgados, pelo que eu me recorde, acredito que maio ou junho de 2025, em que foi confirmada a decisão do TCU em que deveria ser feita a revalidação dos descontos associativos anteriores a março de 2024. Doutora, nessas reuniões, a senhora participou desse GT, foi discutido de onde vazaram os dados dos aposentados e pensionistas, a possibilidade de onde ter vazado isso? Foram aventadas algumas hipóteses, mas essas questões todas foram analisadas pelos órgãos de controle, TCU e CGU. A senhora poderia dizer quais hipóteses foram aventadas de vazamento de dados? Algumas hipóteses foram citadas em que esses dados poderiam ser vazados ou do próprio INSS, na verdade, mas eram apenas suposições que foram aventadas dentro desse GTI. Certo. As apurações que foram feitas foram pelos órgãos de controle, TCU e CGU. Na sua atuação, e isso talvez seja o mais importante nessa atuação qualificada, a senhora pode identificar hoje quais são as fragilidades normativas que merecem imediatamente reparo? A senhora já falou sobre a obrigatoriedade de desconto associativo, mas a senhora poderia ir além disso. Essas fragilidades normativas internas do próprio INSS ou alguma outra incidência legislativa que está facilitando esse tipo de delito? Sim, eu acho que a gente passa desde a questão de não permitir mais que o INSS faça esse tipo de desconto em folha do segurado, o fortalecimento da proteção de dados dos segurados. Isso é uma política pública que deve ser feita, fortalecer
a proteção dos dados, a fiscalização efetiva por parte dos órgãos, melhorias na questão da fiscalização. Além disso, até uma educação em direitos, uma maior conscientização do segurado a respeito dos seus direitos e quais os canais de reclamação que ele pode buscar, também é uma questão. E anotei até aqui o número do projeto de lei, que é o 1846 de 2025, que veda a realização de descontos nos benefícios previdenciários referentes à mensalidade de associações e demais entidades associativas. Esse é um projeto de lei que está em andamento. Ele é muito importante em que esses descontos não sejam feitos mais em folha de pagamento do INSS, que eles sejam feitos ou através de boleto, ou enfim, através de outra forma. Melhorar os canais de comunicação do segurado, a forma que ele pode fazer reclamação, através dos canais remotos do INSS, Meu INSS, 135, através dos órgãos de defesa do consumidor, consumidor.gov, Fala BR, melhorar os canais de ouvidoria, melhorar a transparência em relação a todas essas questões. Doutora, eu nunca vi um extrato do INSS relacionado a aposentado ou pensionista. Não vai tardar para eu chegar a receber o meu. Mas eu gostaria de saber da senhora, há transparência nesses extratos? Então, é mais uma atuação que a Defensoria Pública da União fez dentro desse grupo de trabalho. Se constatou que a obrigação era que constasse o nome da associação, o valor do desconto, o 0800, que é o canal de reclamação. Acontece que, analisando alguns históricos de crédito, se verificou que nem todos tinham o telefone para contato dessa associação. Então, assim, dentro deste grupo de trabalho, um dos pedidos da Defensoria Pública da União foi que o INSS melhorasse esse detalhamento do histórico de crédito do segurado, em que ali tinha que constar o nome da associação e o 0800 para fazer a reclamação devida. Isso foi uma sugestão da Defensoria Pública da União dentro do GTI, para que o segurado tenha transparência e saiba qual que é o desconto que está sendo feito. A senhora sabe informar se isso foi efetivamente implantado pelo INSS? Foi implantado. Agora vamos falar para o povo brasileiro que recebe tão pouco e ainda roubado nos seus proventos de aposentadoria e pensionista. Vamos supor que o aposentado agora esteja nos ouvindo, pegou o extrato e detectou um desconto irregular. Oriente ele a agir de que forma para cessar esse desconto irregular? O segurado que teve um desconto associativo indevido no seu benefício pode fazer um procedimento de contestação através do Meu INSS 135 ou nas agências do Correio. Como que é feito esse processo de contestação? Ele vai indicar, ele vai consultar, na verdade, se houve desconto associativo em algum momento, e ele vai indicar expressamente se autorizou ou não este tipo de desconto. A partir do momento em que ele informa que não autorizou, vai ser feito um procedimento para ressarcimento do segurado, mas ele tem um trâmite. A entidade associativa vai ser cientificada, notificada, vai ter um prazo para apresentar a documentação, um termo de adesão, os documentos que foram apresentados pelo segurado. O segurado vai ser cientificado novamente a respeito disso e novamente ele vai afirmar se o desconto é devido ou indevido, se ele reconhece ou não aqueles documentos apresentados pela entidade associativa. Se ele informar que esse desconto não é devido, que não reconhece, vai seguir para ressarcimento da parte. O que aconteceu neste caso especificamente? Houve um acordo que foi
homologado pelo STF em relação ao ressarcimento das vítimas de fraude de desconto associativo. Deste acordo participaram vários órgãos. Esse acordo foi assinado pela Defensoria Pública da União, pelo Ministério Público Federal, pela OAB, pelo INSS, pela AGU, pelo Ministério da Previdência Social. Ou seja, esse acordo estabelece um fluxo de ressarcimento ao segurado. Esse valor vai ser devolvido de forma corrigida, todo o valor que foi descontado. Para a pessoa ter esta devolução, ela vai aderir a este acordo, ressaltando que ela não é obrigada a aderir a esse tipo de acordo. Ela tem uma opção. Só para a senhora já estar nesse caminho esclarecer. Se ela aderir ao acordo, fica impossibilitada de quê? Então, no acordo está previsto que, se for feita a adesão e a opção pelo ressarcimento feito ou pela entidade associativa ou pelo INSS, ela está, na verdade, abrindo mão de qualquer ação judicial em relação ao INSS para postular danos morais ou devolução em dobro. Este acordo foi assinado pela Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e demais órgãos. Este acordo foi feito pelas autoridades, os órgãos máximos desses órgãos, na verdade, e este acordo foi feito visando a celeridade no recebimento dessas parcelas. Todo acordo pressupõe concessões mútuas. A pessoa não é obrigada a aceitar este acordo. Ela pode recorrer ao Poder Judiciário. Então, era isso aonde eu queria chegar. Caso aceite o acordo, o tempo de devolução qual é? O tempo de devolução está estabelecido nos termos do acordo. Sim, mas esse fluxo todo está disponível. Mas a senhora saberia dizer o tempo? Ele tem um prazo. Primeiro, a entidade associativa tem 15 dias para apresentar a documentação e comprovar que aquele desconto é devido. Ou ela apresenta, e aí, no momento em que ela apresenta, o segurado pode ainda afirmar, não reconhecer aquele tipo de documentação, pode impugnar e o processo vai seguir para o devido ressarcimento por parte do INSS. Tá? Algumas pessoas já foram ressarcidas. Então, o INSS tem um cronograma de ressarcimento. Esses questionamentos a respeito dos prazos, enfim, eu não me recordo agora especificamente quais são os prazos, eles podem ser feitos ao próprio INSS. Doutora, eu sendo um cidadão vulnerável, aposentado, que tive um desconto irregular, conhecendo um pouco dos meus direitos e não aceitando o acordo e procurando a Defensoria Pública para litigar, para buscar os meus direitos. A Defensoria Pública é signatária desse acordo. Ela atuaria também em defesa desse não signatário do acordo? Ela vai prestar assistência jurídica a essa pessoa. A pessoa não aceitando o acordo, a Defensoria Pública vai defendê-la em juízo, vai buscar os seus direitos? O que acontece? Se a pessoa não aceita esse tipo de acordo, ela vai ser orientada a procurar a Defensoria Pública do Estado, em que vai ingressar com uma ação em relação à entidade associativa. Então, a pergunta é bem direta. Sendo signatária do acordo, a Defensoria Pública vai continuar defendendo direito individual em juízo de quem não aceita os termos do acordo? É possível, porque cada defensor público tem independência funcional e ele pode ingressar em juízo postulando o ressarcimento em dobro ou indenização por danos morais. É possível. Ela, em outras palavras, disse que a Defensoria vai orientar no sentido do acordo. Caso não aceite o acordo feito pela Defensoria, cada defensor vai ter a independência para dizer se vai ou não atuar. Os da União também. É os da União que nós estamos falando.
Não, do Estado ela disse que os defensores da União, teoricamente, pelo que eu entendi, vão orientar para procurar os defensores do Estado. Nos termos do acordo que foi feito no STF, se a pessoa não aceitar o acordo, ela pode procurar a Defensoria do Estado para postular o ressarcimento ou indenização em relação à entidade associativa. Então, a resposta é: Defensoria Pública da União, uma vez sendo signatária do acordo, está previsto lá que não vai atuar judicialmente em favor de direito individual sobre a mesma temática, não é isso? Não é isso? A previsão do acordo, como a Defensoria Pública da União aderiu mas ao bem acordo... direto. A Defensoria Pública, após ser signatária do acordo, abriu mão de atuar em direito individual de quem não aceitou o acordo? Não abriu mão. Então, podemos dizer ao povo brasileiro prejudicado que continue, se não aceitar os termos do acordo proposto pelo STF, continue a procurar a Defensoria Pública da União, que terá o seu pleito analisado e proposto, é isso? Terá o seu pleito analisado. Em alguns casos, ela pode ser encaminhada à Defensoria Pública do Estado. Como eu mencionei aqui, cada defensor público federal tem a atuação tem independência funcional, se ele quiser, propor uma ação. Tanto pode propor uma ação na Justiça Federal. Isso é independência funcional do defensor. A Defensoria Pública Geral da União fez uma escolha de aderir a este acordo, visando aí o ressarcimento célere, evitar o ajuizamento massivo de ações judiciais. Doutora, todos nós sabemos que um acordo é melhor do que uma litigância, do que uma briga pela demora da prestação jurisdicional. A pergunta não é essa. A pergunta é: quem não aceitar o acordo vai ter a mesma presteza da DPU para propor ação buscando os seus direitos? Sim. Pronto, isso é que o brasileiro quer saber. Porque a independência funcional não pode proteger o Estado diante de um... Vamos à frente, senhor relator, por favor. Doutora, quem foi que conduziu esse acordo no STF? Qual foi o ministro? Esse acordo foi conduzido pelo Defensor Público Geral Federal. A Câmara de Coordenação é uma área técnica. Ela fez alguns apontamentos em relação ao acordo, mas ele foi conduzido pela Defensoria Pública Geral da União, que tem atribuição para assinatura desse tipo de acordo. Mas eu queria saber qual foi o ministro que coordenou isso aí, do STF. Eu não me recordo o nome do ministro agora. Eu posso obter aqui esse dado. Para finalizar as perguntas do relator, queria que se a senhora, durante esse GT, se a senhora tomou conhecimento ou próprias informações que a senhora tenha recebido na atuação profissional, qual o tamanho da grandeza desse roubo aos aposentados, pensionistas e também ao consignado? A senhora poderia dizer quantos brasileiros há uma estimativa de terem sido atingidos por esses desvios? A estimativa é em torno de 6 milhões de aposentados. De 6 milhões de aposentados. A gente está falando aí consignado ou descontos associativos? Descontos associativos. Fora nem os consignados. Fora os consignados. Doutora, muito obrigado aí pelas respostas. Só um instante, relator, antes de encerrar. Senhora Patrícia Betim Chaves, essa comissão esperava mais dados técnicos e exatos por parte da Defensoria Pública, da qual a senhora é coordenadora. E desde já eu quero deixar aqui um apelo a todos os outros órgãos que forem convidados ou convocados a esta CPMI, que enviem para cá representantes que possam dar respostas efetivas, datas e principalmente detalhes mais profundos dos acordos.